Mas eu não falei, eu falei, o Joe Biden vai assumir, vai começar o inferno do Bolsonaro. Eu imaginei que ia demorar um mês e meio, talvez 2 meses, mas não. Faz o quê? 2 semanas que o Joe Biden assumiu e ele recebeu do senhor Juan González. Quem acompanha aqui os vídeos do canal sabe, Juan González é um dos braços direitos do Joe Biden e é quem vai cuidar de todos os assuntos relacionados à América Latina. E ele recebeu das mãos dele um relatório, um dossiê, que fala sobre a política do Brasil e que recomenda, entre outras coisas, que o Joe Biden corte qualquer acordo bilateral com o Brasil e praticamente corte as relações completamente com o Brasil. Olha só que é grave isso. E esse dossiê foi assinado por pessoas, por especialistas de 234 universidades de 45 estados dos Estados Unidos. Não é pouca coisa não. Ele foi redigido por especialistas de 14 universidades, entre elas Columbia, Brown, Harvard. Eles redigiram, aí assinaram, sabe como falar? Assina embaixo, exatamente, assinaram embaixo mais de 1.500 pessoas, mas 234 especialistas de 234 universidades de 45 estados. E isso está circulando também com a Debbie Haaland. Debbie Haaland, quem acompanha aqui o canal sabe, é a ministra do interior do Joe Biden, que é uma indígena, a primeira vez que uma indígena é ministra do interior nos Estados Unidos, e ela já falou, entre outras coisas, em queimar o Bolsonaro. Ela falou, a gente tem que tocar fogo no Bolsonaro. Essa é a ministra do interior. Ela também está com esse dossiê, e a Kamala Harris, que é a vice do Joe Biden, também está com esse dossiê. Quer dizer, a coisa vai ficar bem feia para o Bolsonaro daqui em diante, porque eles vão começar a tomar as ações que o dossiê, algumas pelo menos das ações que o dossiê está pedindo. Vou falar de tudo sobre esse dossiê, mas antes, um segundinho. Você quer ver a casa cair para o Bolsonaro? Se inscreve no canal, curte o vídeo. É um segundo, é de graça se inscrever e você ajuda a fortalecer a esquerda para a gente chegar em 2022 com força, porque a esquerda tem esse desafio de chegar em 2022 com força para eleger uma maioria no Congresso, porque a gente viu o que acontece quando não elege a maioria, né? Depois fica direita contra direita na presidência da Câmara, direita contra direita no Senado, aí fica muito difícil pra gente, pro Brasil crescer. Então, um segundinho, se inscreve, e aqui a gente também faz oposição nas ruas. Hoje rodou o nosso carro de som no Rio de Janeiro, e no sábado estaremos em Porto Alegre na carreata, que vai ter lá sábado em Porto Alegre. E na sexta também vamos rodar em Porto Alegre. E eu vou mostrar no finalzinho desse vídeo o carro de som que rodou no Rio de Janeiro. Rodou no Mercado de Madureira e rodou, não tá aqui no celular, mas no final do vídeo eu mostro. E rodou no Mercado de Madureira e Estrada da Portela. E quem quiser ajudar as ações do canal, tava lotado de gente, você vai ver no vídeo. Quem quiser ajudar as ações do canal, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro, clique em Seja Membro e você estará ajudando as ações do canal. Ou no primeiro comentário, eu deixo escrito no primeiro comentário do vídeo, gente. Eu deixo escrito o Pix, PicPay, Apoie-se, conta bancária, para quem quiser apoiar as ações, para a gente ampliar, colocar mais carro de som, mais outdoors em mais locais. Vamos para cima do desgoverno. E quem está indo para cima é o Joe Biden. Eu vou mostrar aqui um dos tweets. Esse tweet eu já mostrei aqui no canal, quem acompanha sabe, do Juan González, que é esse senhor aqui que é um dos braços direitos do Joe Biden. Aqui tem a tradução, quem quiser pode ler aí. E ele fala que quem quiser fazer negócios com os Estados Unidos não pode, mais ou menos assim, que ele está compartilhando um link de um texto. Ele fala, quem quiser fazer negócios com os Estados Unidos não pode ignorar as questões do meio ambiente e tudo mais. E aí ele fala, tem a foto do Bolsonaro aí, e esse senhor, ele falou, o Juan González, ele é um colombiano, ele falou que todo dia ele lê um jornalista chamado Brian. Ele até colocou o tweet desse Brian, não vou mostrar aqui, e esse Brian quase todo dia ele escreve falando mal do Bolsonaro, sobre as políticas do Bolsonaro. E nesse dossiê que ele entregou para o Joe Biden, nesse dossiê ele diz, o dossiê fala sobre tudo, fala sobre 10 temas do Brasil. Aí fala sobre o meio ambiente, fala sobre a questão indígena, fala sobre a questão sanitária, fala sobre empregos, fala sobre violência policial, racismo, tudo que você imaginar que está de errado no Brasil está nesse dossiê de 32 páginas. O dossiê, quem quiser ler, está no site e no aplicativo do Plantão Brasil. A Áurea, que é colaboradora do site, ela colocou lá, tem uma notícia sobre o dossiê, está lá, extra dossiê, que o Biden recebeu. Você clica lá, tá lá em português, tá traduzido às 32 páginas do dossiê, quem quiser ler a íntegra. Mas, fazendo aqui um resumão dessas 32 páginas, é coisa pra caramba. E eles se baseiam em leis norte-americanas para dizer o que o Joe Biden deve fazer. Por exemplo, na questão da Amazônia
e do meio ambiente. Ele falou, Joe Biden, você querer financiar, fazer um fundo, Joe Biden falou isso no primeiro debate, ele falou, vamos fazer um fundo de 20 bilhões de dólares para dar para o Brasil, para eles protegerem a Amazônia. Aí o Doce diz, não faça isso. Você fazer um fundo, alguma coisa assim para financiar o Brasil, você vai estar jogando mais dinheiro no problema. Em outras palavras, você está dando dinheiro para bandido, eles vão roubar o seu dinheiro. Joe Biden, não faça isso. Aí eles falam uma série de ações e falam, escutem os movimentos do Brasil, escutem as ONGs do Brasil, e aí mostra que essas ONGs estão sendo perseguidas, mostram que há membros do próprio governo Bolsonaro que estão monitorando líderes de ONGs que tentam proteger a Amazônia, mostram que o Bolsonaro incentiva os madeireiros e os fazendeiros a atirarem em pessoas, atirarem os indígenas de lá, mostra um monte de coisa errada que o Bolsonaro faz, fala, escutem essas pessoas, não escutem o Bolsonaro. Aí você fala, Thiago, o Biden não vai fazer isso. Não vai? Olha só, faz algumas semanas, eu até falei aqui, algumas semanas, eu falo como se o Biden fosse presidente desde um ano atrás, faz o quê? 20 dias que ele é presidente? Bom, pois bem, logo depois que ele assumiu, a porta-voz dele estava numa entrevista coletiva e ela falou, nós vamos falar com presidentes do país tal, falou uns 20 países, ou talvez nem tenha citado todos eles, mas falou que ele ia ligar para mais ou menos 20 chefes de Estado naquele dia. E aí uma repórter perguntou, você vai falar com o do Brasil? E ela falou, não tem nenhum plano de falar com o Brasil. Quer dizer, peraí, nenhum plano. O Brasil é o país com a 5ª maior população do mundo. O Brasil tem a 5ª maior área do mundo. Os Estados Unidos são o 2º maior parceiro comercial do Brasil. Aí você fala, peraí, um país tão grande, dimensões continentais, você não vai falar com esse país, você vai falar com 20 e não vai falar com ele? Estranho. Aí depois o Joe Biden foi perguntado por uma repórter da Globo News, que estava lá na Casa Branca, se ele ia ligar para o Bolsonaro. Ele não respondeu, ele só riu, e não falou nada, quer dizer, não vai falar com o Bolsonaro. A questão é isolar o Bolsonaro. Uma coisa que está acontecendo paralelo a isso tudo é o que? A mídia mundial, eu já mostrei aqui, está começando a fazer com o Bolsonaro o que fizeram com o Maduro há uns 4 anos, faz uns 4 anos, que é o que? Em 2017 começou esse processo assim com força e aí depois 2018. Que era o quê? Retratá-lo como o grande inimigo do mundo. É assim, a pessoa está lá na Espanha, está lá na França, está lá na Indonésia eu não sei, mas está lá nos Estados Unidos, fala assim, quando eu penso em mundo, quem é a pessoa do mundo que não deveria estar aqui? Era o Maduro. A mídia demonizava o Maduro e foi uma coisa que eu percebi em todos os canais, assim, do dia para a noite, todos os canais começaram e foi um processo que levou meses. Começaram a fazer isso com o Bolsonaro. Então o grande inimigo do mundo hoje é o Bolsonaro. Como é que o Biden vai tratar o grande inimigo do mundo? Ele vai isolar completamente. O dossiê também fala para o Biden sobre a base de Alcântara. O Bolsonaro assinou com o Trump um acordo que entrega a base de Alcântara para os Estados Unidos. Pelo menos eles vão ter acesso, ou já têm acesso, à nossa tecnologia, e a gente não tem acesso a porcaria nenhuma. Para piorar, esse acordo com uma base lança foguete, lança tudo, lança satélite, tudo, eles vão tirar uma área que tem quilombolas ali, devastar essa área por questões de segurança. Aí o dossiê ainda fala sobre esse acordo e fala, olha, tem como a gente negociar com o Brasil e conseguir o que os Estados Unidos querem sem devastar a área dos quilombolas. E essa devastação aí, isso foi acordado entre o governo Bolsonaro e o governo Trump. E a gente sabe que são 2 governos que não estão nem aí para os índios. E a Debbie Haaland, ela é a ministra do interior. Esse é um dos motivos pelos quais fala sobre indígenas, quilombolas e tal. Ela é um dos motivos pelos quais ela também está com esse dossiê entregando para todo mundo e ela quer atitudes enérgicas quanto a isso, porque ela é indígena e ela representa os povos indígenas e as minorias indígenas nos Estados Unidos, e os quilombolas e os povos indígenas são minorias que estão sempre sendo perseguidas pelo governo Bolsonaro. Inclusive o Bolsonaro falou antes da campanha que quilombola, cada um pesa 7 arrobas. Arroba é a medida de peso de gado. Gado é o gado bolsonarista. E aí ele trata como se fosse animais, falava que não serve nem para procriar. Esse foi no mesmo dia em que ele falou que teve 4 filhos e na 5ª fraquejou. Só para situar quando foi isso. E o Bolsonaro, ele tem um desrespeito total. Então, quando fala, você consegue tirar o que quer do Brasil. Não está falando, não roube a tecnologia militar do Brasil. Não, um dossiê feito para os americanos, falando, você consegue, mas você não precisa devastar essa área ali. E aí fala uma série de medidas para se tomar contra o Brasil. E não é assim, faz isso, aquilo, uma coisa assim que deixa solta no ar. Não, o dossiê fala leis norte-americanas. Essa lei aqui não está sendo cumprida. Se você cumprir essa lei,
você consegue cortar todas as importações vindas do Brasil, de madeira, soja, não sei o que, é só cumprir a lei. Tem uma lei aqui, ó, sobre esse acordo de Alcântara. Os Estados Unidos não podem fornecer dinheiro nenhum para acordos militares com o Brasil, enquanto o Brasil estiver descumprindo isso e isso dessa lei. Aí não fala só sobre o acordo de Alcântara, fala qualquer outro acordo militar com o Brasil. Não fala, não façamos bases lá, não. Fala, não vamos fornecer dinheiro para o Brasil, não podemos financiar o Brasil. Eles tratam o Brasil no dossiê, falam para o Biden tratar o Brasil, e tenha certeza que é como eles estão vendo o Brasil lá nos Estados Unidos, como se o Brasil fosse praticamente uma ditadura, que é o que a gente é. Por isso que a bandeira aqui está toda ensanguentada, que a gente está vivendo dias terríveis aqui no Brasil. E aí, algumas coisas com certeza o Joe Biden não vai fazer. Por exemplo, o dossiê fala sobre, a gente tem que incentivar o Brasil a ter uma política trabalhista, a parar com a política de austeridade que vai fazer o país ficar cada vez mais pobre. Você acha que o Biden vai fazer? Não vai. Claro, mas eles colocam no dossiê os especialistas, não quer dizer que ele vai fazer tudo, mas uma boa parte no que depender da Kamala Harris, e aí a gente está falando de meio ambiente, sanções econômicas, luta contra racismo, para proteger as minorias, no que depender da ministra do Interior, a Debbie Haaland. A Debbie Haaland, eu tenho até aqui ó, a notícia dela, de que ela falou em tocar fogo no Bolsonaro. Ó, só para você ver quem é a Debbie Haaland, dá para ler aí, da BBC Brasil, quem quiser pausa o vídeo para ler, mas ela falou tocar fogo no Bolsonaro. Ó, se precisar de gasolina, a gente fornece gasolina aqui para tocar fogo. Ela falou assim, ó, nomeada como secretária do Departamento de Interior, secretário lá é ministro, secretário de Justiça, ministra da Justiça, secretária do Departamento do Interior, ministra do Interior. A deputada Debbie Haaland disse à BBC Brasil que continuaremos colocando o Bolsonaro na fogueira enquanto ele cometer violações dos direitos humanos e seguir no esforço para destruir a Amazônia. Então vai colocar o Bolsonaro na fogueira, vai tacar fogo no Bolsonaro. Ela teve no ano passado encontro, em 2019, ela teve encontros com deputadas do PT e do PSOL, só para você situar quem é. E aí ela fala colocar o Bolsonaro na fogueira, ela vai para cima do Bolsonaro. E aí você soma isso ao fato de que o Biden vai isolar o Bolsonaro, agora ele tem já em mãos mais ou menos o que fazer. Agora você imagina que ele deve ter outras dezenas de relatórios sobre o Brasil para saber como lidar com o Brasil. A coisa vai ficar bem feia. Na esteira disso, a gente tem o fato de que o Macron, presidente da França, ele já falou em sanções econômicas ao Brasil, em não importar mais soja brasileira, não só a França, na Europa inteira. Falou não importar mais a soja brasileira. Esse dossiê falou mesmo para o Joe Biden, para achar outros fornecedores de soja, de madeira e várias coisas. Ou seja, eles vão começar a jogar os ruralistas contra o Bolsonaro. Porque por mais que o Bolsonaro comece a negar, não, isso não é soja de desmatamento. Eu sei que é, você sabe que é, comenta, você sabe, é desmatamento ou não é a soja que o Brasil vende, ou quase toda ela? Boa parte dela. E vários outros produtos também. E eles têm acesso a dados, a imagens de satélite, a tudo. E o Bolsonaro acha que está lidando com o gado dele. E o Bolsonaro acha que está falando pra gente como o Constantino. Se o Bolsonaro, desculpa, se ele fizer cocô num pote, falar come, o cara come e ainda fala, meu Deus, me dá mais. Não é, os americanos não são assim burros, igual o gado bolsonarista. Então a coisa vai ficar bem difícil pro Bolsonaro. Se você quer que fique aqui no Brasil, se inscreve no canal, curte o vídeo, seja membro do Plantão Brasil. Olha só, eu vou mostrar aqui o carro de som que rodou no Rio de Janeiro, hoje no Rio de Janeiro, denunciando os desmandos do governo Bolsonaro. Olha só. Asfixiadas por falta de oxigênio. Tivemos que receber doação da Venezuela. O governo Bolsonaro gastou milhões para estocar cloroquina, mas não se adiantou para comprar vacinas. E por isso, o Brasil está pagando o dobro do preço pela vacina importada da Índia. Presidente Bolsonaro, por que só no seu governo as empresas estrangeiras estão fechando as portas e saindo do país? Muitas empresas estão fechando e as indústrias estão com produção praticamente parada. Bolsonaro prometeu emprego e entregou desemprego. Porque só com Bolsonaro presidente é que a inflação explodiu e os preços não param de subir. Estamos sem vacina, sem auxílio e sem oxigênio, mas temos inflação e desemprego altíssimo. Se o presidente Bolsonaro não pode fazer nada para ajudar o povo, por que não renuncia? Assista o Plantão Brasil no YouTube.
Tá aqui um trecho do vídeo, rodou por 4 horas hoje no Rio de Janeiro e vai rodar amanhã, sexta-feira, em Porto Alegre. Eu tô negociando se vai rodar amanhã 4 horas e mais 4 horas na segunda, ou se vai rodar amanhã por 8 horas em Porto Alegre, na cidade inteira. E no sábado, na carreata, em Porto Alegre, estará também o nosso carro de som e a gente vai estar com um novo spot, porque esse rapaz, eu percebi, ele fala infração e não inflação. E daí tem gente que não entende. Então vamos ter um novo spot mais atualizado também para o contexto atual. E vamos sempre onde tiver muita gente, a gente vai lá para cima do Bolsonaro. Quem quiser ajudar, seja membro embaixo do vídeo, inscreve no canal, ativa o sininho, já ajuda muito. E no primeiro comentário tem o Pix, PicPay, Apoio, conta bancária. Falou!